No dia em que minha mãe afirmou, com a maior naturalidade do mundo, que havia dito a todos que minha irmã era filha única, percebi que algo muito maior estava prestes a acontecer. E quando minha própria irmã riu, dizendo que eu não deveria aparecer no casamento dela para não roubar o brilho, entendi que aquele momento marcaria uma virada definitiva na minha vida. O que elas não sabiam é que a tentativa de me apagar se tornaria o início da queda que elas mesmas provocaram. Se você quer descobrir como uma família que parecia perfeita desmoronou em questão de horas, e como um simples passo para fora daquele ambiente mudou tudo, fica comigo até o final. Essa história é sobre coragem, limites e um final que ninguém esperava, principalmente elas. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que meus pais preferiam minha irmã, Isadora. Não era uma suspeita infantil, não era exagero da minha cabeça, era um fato tão sólido quanto as paredes da nossa casa em Curitiba. Desde pequena eu percebia o brilho nos olhos da minha mãe quando Isadora entrava na sala, como se o simples passo dela iluminasse o ambiente. Meu pai, então, fazia questão de repetir para quem quisesse ouvir que Isa nasceu para brilhar. E eu? Eu era a filha que se vira, a que não dá trabalho, a que aprende sozinha. A que não precisa de carinho. Cresci acreditando que invisibilidade era sinônimo de paz. Com o tempo, entendi que minha presença só era lembrada quando algo precisava ser consertado. Quando a loja de utilidades da família quase foi à falência, fui eu quem encarou fornecedores, planejou ações, fez artes, criou campanhas e ainda colocou do próprio bolso para pagar dívidas que meus pais se recusavam a admitir que existiam. Passei madrugadas intercalando meus trabalhos de freelancer com planilhas e estratégias, acreditando que, ao final, finalmente viriam meu valor. Quando a loja se recuperou, minha mãe comemorou, mas não comigo. Abraçou Isadora e disse que aquela nova fase dava ainda mais motivos para confiar o futuro da empresa à filha mais brilhante. A filha brilhante nunca tinha sequer atendido um cliente. Foi ali que senti a primeira rachadura dentro de mim. Pequena, silenciosa, quase imperceptível. Mas real. Quando Isadora anunciou seu casamento, carregado de luxo, exigências e um orçamento que só crescia, adivinhe quem ficou responsável por tudo? Eu. Claro. Decoração, contratos, pagamentos, reuniões, crises, mudanças de última hora, absolutamente tudo recaía sobre mim. E, assim como sempre, os elogios nunca vinham. As críticas, sim. Surgiam como chuva de verão, inesperadas, fortes e impossíveis de evitar. Nada do que eu fazia parecia suficiente para elas. E, mesmo assim, eu continuava tentando. Talvez porque, lá no fundo, eu ainda acreditasse que, se me esforçasse o bastante, algum dia seria vista não como uma ferramenta, mas como parte da família. O estopim, porém, chegou em um jantar. Era uma noite aparentemente comum. Minha mãe, sentada com aquela postura impecável e olhar crítico, meu pai distante, mexendo no celular, Isadora com aquele sorriso triunfante que parecia sempre pronto para me diminuir. Foi então que minha mãe respirou fundo e, com a frieza de quem fala sobre o preço do tomate no mercado, disse: "Você não irá ao casamento da sua irmã. Já dissemos a todos os convidados que ela é nossa filha única." Senti o mundo girar devagar, como se minha mente estivesse tentando entender por que ninguém via a crueldade daquilo. Mas Isadora, como se não bastasse, riu e completou: "Podemos deixar só entre nós que você é minha irmã. Não quero que você tire o brilho da minha festa, tá bom?" O que doeu não foram as palavras apenas, mas o tom. A tranquilidade com que me apagavam. A certeza de que eu não tinha direito nem a existir publicamente como parte da família. Naquele instante, algo dentro de mim não rachou, quebrou de vez. E dessa vez, a quebra veio acompanhada de uma clareza que nunca havia sentido antes. Não era apenas rejeição. Era inveja, medo, ressentimento mascarado de superioridade. Era como se, durante anos, eu tivesse diminuído minha luz para que a delas parecesse mais forte. E ali, diante da frase filha única, percebi que não seria eu quem continuaria pagando esse preço. O que minha mãe e minha irmã não sabiam era que cada humilhação tem um limite.
E, quando ele é ultrapassado, as consequências vêm silenciosas, certeiras e inevitáveis. A partir daquela noite, a história da minha família começaria a mudar. E, pela primeira vez, não seria eu quem suportaria o peso sozinha. Depois daquele jantar, não consegui dormir. Fiquei deitada olhando para o teto do meu quarto, repassando cada palavra dita como se minha mente estivesse presa em um loop interminável. A risada da Isadora ecoava como um deboche eterno, e o tom indiferente da minha mãe parecia se repetir nos cantos da casa. Percebi que, pela primeira vez, não havia dor, havia lucidez. Uma lucidez tão forte que me fazia questionar como passei tantos anos aceitando migalhas emocionais como se fossem afeto. No dia seguinte, acordei antes do sol. Fiz café, sentei à mesa e observei o vapor subir da xícara como se fosse algum tipo de presságio silencioso. Eu sabia que precisava tomar uma decisão, mas ainda não imaginava qual seria. Apenas sentia que algo dentro de mim não voltaria ao lugar jamais. Quando ouvi passos no corredor, respirei fundo, pronta para enfrentar o que viesse. Isadora apareceu primeiro, arrastando seus chinelos caros e segurando o celular como se fosse uma extensão do corpo. Lançou-me um olhar rápido, da cabeça aos pés, como se eu fosse um quadro torto na parede. "Mãe quer falar com você depois", disse, sem emoção. "Sobre o quê?" Perguntei, mesmo imaginando a resposta. "Sobre o casamento", ela sorriu, mas não era um sorriso real. Era o tipo de sorriso que precedia alguma humilhação cuidadosamente planejada. "E também para você não aparecer na prova do vestido. Não queremos constrangimentos." O café esfriou imediatamente em minhas mãos. Ela seguiu para a sala, onde meu pai assistia televisão como se o mundo à volta estivesse sempre em segundo plano. Era curioso, ele raramente participava das decisões, mas sempre concordava com tudo. Um espectador da própria família. A reunião convocada pela minha mãe aconteceu pouco depois. Ela se sentou à cabeceira da mesa, perfeitamente alinhada, como se estivesse prestes a comandar uma empresa, não uma família. "Sente-se, Luana", ela ordenou. Meu nome soou estranho vindo dela, como se fosse um incômodo na boca. Sentei. Cruzei as mãos para evitar que percebessem qualquer hesitação. "Precisamos alinhar algumas coisas", ela começou, ajeitando o colar no pescoço. "Já que você não participará do casamento, não faz sentido continuar envolvida nos preparativos. Vamos pedir para você cancelar os fornecedores em seu nome." Olhei para ela sem entender. "Como assim, cancelar?" Perguntei devagar. "Ora, você não vai mais, minha filha", disse com naturalidade, como se fosse um favor que me fazia. "Não tem motivo para manter pagamentos, reservas, nada disso. E", ela fez uma pausa calculada, "precisamos que você devolva o dinheiro que Isadora transferiu para você organizar tudo." Meu peito se apertou. Eu sabia que aquele dinheiro não existia mais da forma como eles imaginavam. Durante meses, usei meus próprios recursos para complementar tudo que Isadora exigia. Não porque eu queria, mas porque sempre era empurrada para isso. Eu sustentava o luxo de um casamento do qual agora seria apagada. "Mãe", respirei fundo, que eu coloquei mais do meu próprio dinheiro do que o da Isa nesse casamento. Muito mais. Ela revirou os olhos como se eu estivesse inventando, como se fosse impossível que eu tivesse contribuído com algo além do básico. "Luana, por favor. Não crie problemas. A festa é da sua irmã. Faça a sua parte e pronto." "A minha parte. Sempre a minha parte." Isadora, que observava tudo encostada na porta, entrou na conversa como quem dá o golpe final. "Não vamos discutir isso, tá?" Disse, com um sorriso doce e venenoso. "Só cancele e devolva o que puder. Afinal, você nem deveria ter se metido tanto assim. Era óbvio que não ia combinar com você." Aquela frase acendeu algo em mim. Não uma raiva explosiva, mas uma certeza profunda. A certeza de que eu precisava sair daquele ciclo antes que ele me engolisse inteira. Passei o resto da manhã trancada no meu quarto, encarando minhas coisas, tentando entender quem eu era fora daquela casa. E, pela primeira vez,
cogitei que talvez minha vida inteira tivesse sido construída para servir aos desejos de todos, menos os meus. Quando meu celular vibrou, vi uma mensagem inesperada. Era do Tiago, um amigo de longa data que sempre enxergou em mim algo que eu mesma não via. Sumiu por quê? Tá tudo bem? Não estava. Mas, pela primeira vez em muito tempo, talvez pudesse ficar. E aquilo, eu sabia, era apenas o começo. Depois das mensagens do Tiago, algo em mim precisou de ar. Saí para caminhar sem rumo pelas ruas do bairro, observando pessoas indo e vindo, carros passando, crianças brincando na calçada, vidas funcionando normalmente, enquanto a minha parecia presa a uma engrenagem que só rodava para trás. Perguntei-me quantas vezes, ao longo da vida, eu havia desejado ser alguém que merecesse existir fora da sombra da minha família. Talvez fosse esse o primeiro sinal de que eu finalmente estava começando a acordar. Enquanto caminhava, recebi outra mensagem dele: se quiser conversar, tô aqui. Por um segundo, quase respondi. Mas algo me impediu. Eu ainda não sabia como colocar em palavras a avalanche emocional que havia tomado conta de mim nas últimas 24 horas. Não queria parecer frágil. Não queria parecer perdida. E, principalmente, não queria reviver a cena do jantar na frente de alguém que sabia ler meu silêncio melhor do que meus pais jamais leram minhas palavras. Voltei para casa no início da tarde. O clima dentro dela estava estranho, quase tenso demais para um dia comum. Ouvi a voz da minha mãe no telefone, apressada, irritada, dizendo algo sobre fornecedores e cancelamentos. Isadora estava na sala, rodeada de revistas de casamento, escolhendo flores como se nada tivesse acontecido. Meu pai, como sempre, assistia a televisão em volume baixo, mas com um olhar distante, evitando qualquer envolvimento. Tentei atravessar a sala sem ser notada, mas foi impossível. Luana. Chamou minha mãe, sem nem tirar os olhos do tablet. Já cancelou os fornecedores? Parei. Respirei fundo. Ainda não, respondi. Ela ergueu o olhar lentamente, como quem encara um problema que não pediu para resolver. Já estamos atrasados. O buffet liga o tempo todo. A decoradora também. Você não pode simplesmente sumir agora. É irresponsável. Engoli a vontade de rir. Irresponsável? Eu, que tinha sustentado a estrutura inteira daquele casamento enquanto Isadora reclamava do ângulo das fotos no Instagram. Antes que eu pudesse responder, Isadora lançou seu comentário venenoso: Lu, tenta focar, tá? A gente sabe que organização não é seu forte, mas agora é sério. O impacto daquelas palavras doeu menos do que eu imaginava. Talvez porque eu finalmente tivesse começado a me enxergar fora daquele ciclo de humilhação. Decidi ir para o meu quarto. Fechei a porta e me sentei na cama. O silêncio era tão grande que parecia preencher todos os vazios que minha família deixava em mim. Peguei meu laptop e abri minha conta bancária, respirando fundo. Não tinha como devolver dinheiro algum. Entre depósitos, ajustes e improvisos, eu havia gastado mais do que deveria, e quase tudo era meu. Meu esforço, minha economia, minha saúde mental. Foi quando percebi uma pasta no lado da cama, documentos da loja. Provavelmente minha mãe havia deixado ali por engano. Folheei por curiosidade, e algo me chamou a atenção. A loja estava novamente em situação crítica. Fornecedores reclamando, prazos atrasados, inadimplências repetidas. Tudo aquilo após eu ter dedicado meses inteiros para salvar o negócio. Ou seja, sem mim, tudo estava caindo outra vez. E, ainda assim, eu era tratada como descartável. Fechei os olhos, respirando fundo 1, 2, 3 vezes. Algo dentro de mim começou a se conectar com uma verdade que eu evitava encarar. Talvez minha ausência fosse mais impactante na vida deles do que minha presença. Talvez, pela primeira vez, eu tivesse poder. Levantei e comecei a arrumar uma mala pequena. Não com desespero, e sim com calma. Dobrando roupas, guardando documentos, pegando meu notebook, meus livros favoritos. Era como se cada peça que eu colocava dentro da mala fosse um fio se rompendo entre mim e aquela casa. Eu não sabia exatamente para onde iria,
mas tinha a sensação de que, onde quer que fosse, seria melhor do que ali. Quando saí do quarto com a mala na mão, minha mãe apareceu no corredor, surpresa. O que é isso, Luana? Vai para onde? A pergunta soou menos como preocupação e mais como controle. Eu preciso de um tempo, respondi firme. Não vou cancelar nada hoje. Nem amanhã. Eu preciso entender o que estou fazendo da minha vida. Isadora veio logo atrás, com uma expressão de incredulidade. Ah, não. Nem vem com drama agora, Luana. Você não pode simplesmente desaparecer. A festa é depois de amanhã. A ironia quase me fez rir. Não era isso que elas queriam? Que eu desaparecesse? Vocês mesmas disseram que eu não deveria ir ao casamento, respondi, encarando ambas. Então estou apenas fazendo o que pediram. Minha mãe empalideceu. Isadora abriu a boca para responder, mas eu não dei chance. Passei por elas como quem atravessa um corredor de ecos antigos. Saí pela porta da frente e senti o ar bater no meu rosto como se estivesse entrando em outro mundo. Minutos depois, sentei no banco da praça do bairro e mandei uma única mensagem para o Tiago: Você ainda está aí? Eu não sabia exatamente o que estava por vir. Só sabia que, pela primeira vez, começava a escolher a mim mesma. A resposta do Tiago chegou poucos minutos depois, direta como sempre: Tu. Onde você tá? Olhei ao redor. A praça parecia mais silenciosa do que o normal, como se o mundo tivesse diminuído a velocidade para que eu pudesse respirar. Respondi dizendo que estava ali, sentada perto dos ipês. Ele apareceu meia hora depois, com a camisa amarrotada e o olhar preocupado. O que aconteceu? Perguntou, sentando ao meu lado. Por um instante, achei que a voz fosse falhar. Mas não falhou. Pela primeira vez, contei tudo sem chorar, sem hesitar, sem tentar suavizar a crueldade da minha família. Joguei as palavras para fora como quem finalmente abre uma janela há anos trancada. Quando terminei, Tiago me encarou com uma mistura de espanto e indignação. Lu, isso não é normal. Nunca foi. Seus pais, sua irmã, isso é abuso emocional puro. Concordei, mas a constatação doía menos do que eu imaginava. Talvez porque, finalmente, eu tivesse parado de justificar o injustificável. Eles querem que eu desapareça, murmurei. Então acho que está na hora de atender ao pedido. Tiago ficou em silêncio por alguns segundos, respirando fundo. Vem ficar na minha casa por uns dias, ofereceu. Até você decidir o que quer fazer. Não quero atrapalhar. Você nunca atrapalhou. Ele sorriu de um jeito que me fez sentir, pela primeira vez em muito tempo, que eu ainda tinha valor para alguém. Aceitei. Caminhamos até o carro dele, e deixei a praça para trás com a mala na mão e uma sensação de liberdade tão nova que parecia até estranha. O caminho até o apartamento do Tiago foi silencioso, mas confortável. Ele não exigiu respostas, não pediu explicações extras. Apenas dirigiu, como se soubesse que o que eu mais precisava naquele momento era espaço. Fiquei instalada no quarto de hóspedes, simples, arrumado e infinitamente mais acolhedor do que qualquer ambiente da casa dos meus pais. Tomei um banho demorado, deixei a água levar o peso da semana e, quando saí, encontrei um prato de macarrão na mesa e um recado do Tiago: come. Depois a gente conversa. Sentei para comer e percebi que fazia horas que eu não sentia fome. O corpo parecia entender antes da mente que algo finalmente estava mudando. Na manhã seguinte, antes mesmo de eu acordar completamente, meu celular vibrava sem parar. Ligações perdidas, mensagens, áudios, tudo da minha mãe e da Isadora. Abri apenas uma, por impulso. Era da minha mãe, a voz tensa: Luana, isso não tem graça. Precisamos que você cancele os fornecedores hoje. A Isadora está desesperada. Responda. Senti o estômago embrulhar. Fechei o aplicativo e desliguei o celular. Paz. Silêncio. Nada que se parecesse com culpa. Passei a manhã conversando com o Tiago na cozinha, tomando café e tentando entender o que faria dali em diante.
Ele me ouviu com atenção, sem pressão, e pela primeira vez eu me senti seguro o suficiente para considerar que talvez minha vida não precisasse estar ligada aos caprichos da minha família. E se você realmente sumir? Ele perguntou com cautela. Não fugir, mas simplesmente, viver sua vida longe deles? A ideia, pela primeira vez, não parecia um absurdo. Parecia possível. O problema é que eles vão atrás de mim, respondi. Eles não estão preocupados comigo. Estão preocupados com a imagem deles. Com o casamento perfeito da filha perfeita. Tiago pensou por um instante. Então deixa que a verdade apareça sozinha. Não entendi de imediato o que ele quis dizer, mas essa frase ficou martelando na minha mente pelo resto do dia. Quando o sol começou a baixar, recebi uma mensagem inesperada. Não da minha mãe, não da Isadora, mas do buffet. O texto dizia: Boa tarde, senhora Luana. Confirmamos cancelamento automático devido à falta de pagamento do valor restante. Caso queira reativar, precisamos do comprovante ainda hoje. Meu coração apertou. Elas tinham ignorado os pagamentos completamente. A festa estava a 2 noites de acontecer. E, pelo visto, absolutamente nada estava garantido. Aquele casamento, que Isadora tanto exaltava como se fosse um evento de revista, estava sustentado por mentiras, débitos e expectativas absurdas. Uma segunda notificação apareceu, a decoradora confirmando que não iria montar nada sem o sinal que faltava. Depois o fotógrafo. Depois a empresa de som. Era um efeito dominó inevitável. A cada mensagem, eu entendia um pouco mais do que Tiago quis dizer. A verdade não precisava da minha interferência para vir à tona. Eu não precisava destruir nada. Bastava me ausentar, e tudo que elas haviam construído sobre a minha exploração desmoronaria sozinho. Mesmo assim, não senti prazer. Senti justiça. Não era vingança, era consequência. No início da noite, enquanto eu lia um livro no quarto de hóspedes, ouvi Tiago bater de leve na porta. Tem mais uma mensagem para você, disse, entregando meu celular. Essa talvez você queira ouvir. Eu coloquei o fone, respirei fundo e dei play. Era Isadora. A voz trêmula, alta, histérica. Luana, atende. A decoradora não vai mais. O buffet também não. Você precisa arrumar isso. Você é a responsável. Não pode fazer essa crueldade comigo. Crueldade. A palavra ecoou como uma ironia amarga. Eu, cruel. Eu, que por anos aceitei ser a sombra para que ela brilhasse. Olhei para Tiago. Ele apenas disse, e agora? Fechei o celular devagar. Agora, respondi, eu escolho a mim. E isso era só o começo do que ainda viria. No dia seguinte, acordei com uma sensação estranha, como se o ar estivesse mais leve, mas o mundo lá fora estivesse em colapso. Passei a mão nos cabelos, ainda sonolenta, quando ouvi batidas insistentes na porta do apartamento do Tiago. Ele atendeu antes que eu pudesse sair do quarto. O que você quer aqui? Ouvi a voz dele, firme, quase impaciente. Havia apenas uma resposta possível. Minha mãe. Abri a porta do quarto devagar e encontrei os olhos dela me procurando com a mesma intensidade com que procurava erros em tudo que eu fazia. Seu rosto estava mais rígido que o normal, como se tivesse envelhecido 10 anos desde que eu saí de casa. Luana, o que você pensa que está fazendo? Ela perguntou, entrando sem ser convidada. Tiago tentou impedir, mas ela o ignorou. Mãe, eu estou bem, respondi, cruzando os braços. Bem? Ela arfou. Sua irmã está em pânico. O casamento é amanhã e você sumiu. O buffet não confirmou nada, a decoração não foi montada, o fotógrafo disse que não recebeu depósito. E a Isadora está convencida de que você fez tudo isso de propósito. Tiago deu um passo à frente, mas fiz um gesto para que ele não interferisse. Mãe, falei calmamente, eu não fiz nada. Nada além de parar de resolver problemas que nunca foram meus. Ela ficou em silêncio por alguns segundos,
como se tentasse absorver a ideia absurda de que eu não estava disposta a salvar a família dessa vez. Isso não é sobre você. Ela explodiu. É sobre sua irmã. Sobre o momento mais importante da vida dela. Sorri, mas foi um sorriso triste. É sempre sobre ela, não é? Minha mãe respirou fundo, ajustou o cabelo atrás da orelha e mudou o tom, como se tentasse recuperar algum controle. Eu preciso que você volte para casa, disse devagar. Só até o casamento. Depois você faz o que quiser. A frase foi tão familiar que me deu náuseas. Depois você faz o que quiser. Era a mesma promessa vazia que ouvi durante toda a vida. Não vou voltar, respondi. Não vou participar de um casamento onde vocês dizem para todo mundo que só tem uma filha. A sombra de constrangimento que cruzou o rosto dela durou menos de um segundo, mas eu vi. Ela sabia que o que fizeram era cruel. Sabia, mas não se importava. Você está sendo egoísta, sussurrou. Ri. Pela primeira vez, ri da acusação. Egoísta? Porque escolhi não ser humilhada publicamente. Ela avançou um passo. Você vai destruir o casamento da sua irmã. Foi Tiago quem respondeu dessa vez. Dona Helena, com todo respeito, vocês estão destruindo tudo sozinhos. A Luana só parou de carregar o peso. Minha mãe lançou um olhar irritado para ele, mas não rebateu. Em vez disso, virou-se para mim, com os olhos arregalados. Se você não voltar agora, sua irmã nunca vai te perdoar. Aquilo deveria parecer uma ameaça. Mas soou como libertação. Eu não preciso do perdão dela, respondi. Por um momento, achei que ela fosse chorar. Mas não. Ela apenas apertou os lábios, virou as costas e saiu batendo a porta. O eco daquela batida trouxe um silêncio tão profundo que quase ouvi algo dentro de mim se realinhando. Depois que ela se foi, Tiago se aproximou devagar. Você tá bem? Concordei. Pela primeira vez, acho que sim. O resto da manhã passou devagar, mas não de forma ruim. Fiz café, trabalhei um pouco em projetos antigos, organizei meus pensamentos. Mas nem tudo estava calmo. Porque, no meio da tarde, meu celular, agora ligado, começou a vibrar com novas mensagens. A primeira era da Isadora. Você é ingrata. Sem coração. Eu não acredito que escolheu o pior momento da minha vida para fazer drama. A segunda, se você não aparecer aqui agora, eu vou fazer questão de contar para todo mundo como você sempre foi um peso. A terceira, arrume isso. Você é a responsável. Sem você, nada fica bom. Essas 3 frases diziam tudo o que eu precisava saber sobre a minha importância real naquela casa. Eu só servia enquanto servia aos interesses deles. E então veio a 4ª mensagem: você vai se arrepender. Apaguei todas. Não havia mais espaço dentro de mim para ameaças disfarçadas de desespero. À noite, decidi caminhar até a orla do Parque Barigui para clarear a mente. O céu estava pintado em tons de laranja e rosa, famílias caminhavam, casais corriam, crianças chutavam bolas. A vida seguia, linda e indiferente ao caos, ou melhor, ao caos da minha antiga família. Enquanto observava os patos no lago, percebi que, por mais que ainda doesse, eu estava, aos poucos, me afastando emocionalmente daquela dinâmica sufocante. Pela primeira vez, minha mente não estava ocupada em prever reações, evitar conflitos ou carregar responsabilidades impossíveis. Foi quando o telefone tocou, uma ligação de número desconhecido. Atendi por impulso. Alô? Uma voz formal respondeu: boa noite. Aqui é da empresa de eventos Elegance. Precisamos confirmar com a responsável pelos contratos do casamento de Isadora Helena Costa. Poderia confirmar se o cancelamento geral partiu da senhora? Meu coração parou por um instante. Cancelamento geral? Sim, senhora. Todas as reservas foram oficialmente encerradas por falta de pagamento e ausência de confirmação. Precisamos apenas registrar quem é responsável pela decisão. Fiquei em silêncio. Não porque eu estivesse surpresa, mas porque,
naquele instante, percebi que o colapso do casamento não dependia de mim. A verdade havia encontrado seu próprio caminho. Senhora? Insistiu a atendente. Respirei fundo. Não sou mais responsável por nada disso. E desliguei. O vento soprou forte, bagunçando meu cabelo, como se o universo estivesse me dizendo que o pior já tinha passado, mas o verdadeiro início ainda estava por vir. Voltei para casa com a sensação de que, na manhã seguinte, quando o casamento finalmente enfrentasse sua realidade, nada seria como antes. E eu, enfim, estaria pronta para seguir. Na manhã do casamento, acordei com uma estranha sensação de paz. O apartamento do Tiago estava silencioso, iluminado pela luz suave que entrava pela janela do quarto de hóspedes. Por um instante, parecia impossível que, naquele mesmo dia, minha família estivesse enfrentando um caos completo. Mas a verdade é que, desde que saí de casa, o caos nunca mais foi meu. Tiago preparou café, e nos sentamos à mesa como se fosse um dia comum. Mas eu sabia que, a qualquer momento, meu celular voltaria a vibrar com novas tentativas desesperadas de me arrastar de volta para o papel de salvadora involuntária. E não deu outra. Às 9h17, meu celular tocou pela primeira vez. Era meu pai. Não atendi. Às 9h19, ele enviou uma mensagem curta: precisamos conversar. Às 9h22, mais uma ligação. Depois outra. E mais outra. O desespero aumentava a cada minuto ignorado. Depois vieram os áudios e, dessa vez, por algum motivo, decidi escutar apenas um. A voz dele não era agressiva, nem autoritária. Era cansada. Luana, se você não resolver isso, não teremos casamento. Nada está pronto. Nada. Sua mãe está aos prantos, sua irmã está fora de si. Só você sabe lidar com essas coisas. Por favor. Fechei os olhos. Talvez em algum momento da minha vida aquelas palavras teriam me partido ao meio. Talvez, anos atrás, eu teria corrido de volta, acreditando que era minha responsabilidade consertar o que eles próprios destruíram. Mas não agora. Agora, eu sabia que aquele pedido não vinha de amor e vinha de dependência. Uma dependência construída sobre a certeza de que eu sempre apareceria, mesmo ferida, cansada ou invisível. A voz dele não dizia sentimos sua falta. Dizia faça por nós. Silêncio. Foi a minha única resposta. Pouco depois, uma enxurrada de mensagens começou a aparecer. Uma tia distante, uma prima, até uma vizinha que eu mal conhecia. A Isa tá desesperada, Luana, por favor ajude. Sua mãe não para de chorar. Por que você faria isso com sua irmã no dia mais importante da vida dela? Cada frase carregava o mesmo veneno disfarçado de apelo emocional. O mesmo discurso que ouvirá por toda a vida: se algo deu errado, a culpa é da Luana, se algo deu certo, o mérito é da Isadora. Desliguei o celular novamente. Às 10h40, Tiago me chamou para a varanda. Ele segurava o próprio celular e parecia querer me preparar para algo. Acho que você precisa ver isso, disse, entregando-me o aparelho. Era um vídeo. Um vídeo gravado por alguém que estava no salão de eventos, provavelmente algum convidado que não tinha medo de expor a situação. A imagem começou tremida, mostrando um salão enorme completamente vazio de decoração. As mesas estavam nuas, as cadeiras desalinhadas, o palco sem equipamento. Uma funcionária aparecia ao fundo explicando para uma senhora indignada que nenhum fornecedor compareceu devido à falta de pagamento e confirmação. A pessoa que filmava então se aproximou da entrada, onde um grupo de convidados conversava em voz alta: como assim só uma filha? A Isadora sempre falou que tinha uma irmã, ouvi dizer que a própria família brigou e agora ninguém quer assumir nada. A mãe dela gritou com 3 funcionários. Foi constrangedor. Então, a câmera encontrou Isadora. Minha irmã estava parada no centro do salão, com o vestido de noiva meio amarrotado, maquiagem borrada e expressão de puro desespero. Minha mãe tentava ajudá-la, mas Isadora a afastava com força, repetindo: a culpa é dela. Ela fez isso comigo. Ela estragou tudo.
Ela quer destruir a minha vida. Meu pai tentava explicar algo ao coordenador do salão, mas ninguém parecia convencido. Havia confusão, gritos, gente indo embora aos poucos, funcionários chamando o gerente, convidados tirando fotos, a fofoca se espalhando como fogo. O casamento tinha desmoronado. Não por minha causa, mas porque precisava de sustentação, e eu não estava mais lá para ser a base invisível. Assisti ao vídeo até o fim. Senti um aperto no peito, não de dor, mas de libertação. Quando devolvi o celular, Tiago me olhava com uma mistura de tristeza e orgulho. Você não merecia nada do que eles fizeram com você, disse ele. Concordei. E pela primeira vez, concordei completamente. Passei o resto do dia em silêncio. Fizemos almoço, assistimos a um filme, rimos de coisas simples. O casamento continuava em queda livre lá fora, mas eu estava bem. Pela primeira vez, eu estava bem. No fim da tarde, recebi uma última mensagem da minha mãe. Você conseguiu. Parabéns. Espero que esteja satisfeita. Li, surpreendentemente, não senti nada. Nem raiva. Nem culpa. Nem tristeza. Apenas, nada. Era a prova definitiva de que eu finalmente havia deixado de buscar aprovação onde nunca existiu afeto. Na semana seguinte, mudei-me para um pequeno apartamento no bairro Água Verde. Comprei móveis usados, pintei as paredes de amarelo claro, coloquei plantas nas janelas e comecei a reconstruir minha vida aos poucos, do meu jeito, com meu ritmo, com escolhas que pertenciam apenas a mim. Trabalhei em novos projetos, recuperei clientes antigos, fiz amigos. Tiago continuou por perto, me apoiando sem cobrar nada em troca. E, pela primeira vez, descobri que paz não é falta de problemas, é a ausência de pessoas que te ferem. Meus pais e minha irmã não tentaram mais contato. Não houve desculpas, não houve reflexão. Apenas silêncio. Um silêncio que, finalmente, não doía. E eu nunca mais voltei. Não por orgulho, não por vingança, mas porque, depois de tantas cicatrizes, entendi que algumas famílias não são laços, são algemas. E reconhecer isso não me fez menos filha. Me fez, pela primeira vez, livre. Se você chegou até aqui, me conta, você teria feito o mesmo que a Luana fez? Teria tido coragem de virar as costas para uma família que só te procurava quando precisava e que nunca reconheceu o seu valor? Quero muito saber sua opinião, porque cada história como essa abre espaço para conversas importantes sobre limites, amor próprio e coragem. Então, antes de ir embora, curta este vídeo, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Se inscreva para não perder nenhuma das próximas histórias, todos os dias tem conteúdo novo por aqui, e compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem hoje. E faz mais uma coisa para eu te conhecer melhor. Digita nos comentários de qual cidade você está assistindo. Eu sempre passo dando coração nos comentários, e vou adorar saber até onde essa história está chegando. Muito obrigada por estar aqui comigo. Agora me conta, você teria tomado a mesma decisão que a Luana?